Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um especial Eleições OAB aqui do Espírito Santo. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a pré-candidata à presidência da OAB no Espírito Santo, a doutora Érica Neves, ela que é diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados, a ABA. Seja muito bem-vinda, doutora Érica. Obrigada, prazer estar aqui, falar com o pessoal daqui Notícias e aqui do Sul do Estado. Ok. Doutora Érica, a gente sabe que as eleições na OAB acontecem um pouco mais à frente, mas nós já estamos numa pré-campanha, né? E assim, você, enquanto pré-candidata, já tem percorrido, né, alguns municípios, algumas cidades, algumas subseções, e dentro dessa caminhada, você tem encontrado alguns desafios. Dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouco para a gente por que, né, se lançar como pré-candidata a uma instituição, né, como a OAB. Claro. Eu fui candidata em 2021, né, e fui diretora-geral da Ordem de 2016 a 2018. Nessa função de 16 a 18, eu já rodei o estado todo. Então, eu conheço a estrutura da Ordem desde aquela época. Conheço os problemas da advocacia desde aquela época, conheço amigos, tenho amigos no estado todo, ainda bem, graças a Deus, eu fiz amigos e amigas pelo estado todo, advogados, o que me avaliou bem para vir em 2021. Aí eu fui candidata em 2021, também rodei muito estado na campanha e na pré-campanha de 2021, e desde então eu não parei. Então, eu acompanhei o desenvolvimento de cada região da advocacia, principalmente para a advocacia, e eu posso afirmar para você que a gente tem uma advocacia fora da capital muito abandonada, muito distante da OAB, não tem mais um sentimento de pertencimento, então nem se fala, é um sentimento de não ter mais conexão alguma com a instituição. Cada vez mais a instituição olha para dentro, para quem está dentro do sistema, não se importando com esse sentimento de ausência, de união da classe. E falo para você também que cada região, cada subseção tem as suas mazelas judiciais, suas mazelas específicas com o Poder Judiciário. Então, se você falar de São Gabriel da Palha é um problema, se você falar de Cachoeira é um problema, de Muqui é outro problema, de Venda Nova é outro problema, de Vitória é outro problema, que hoje em dia eu nem falo mais problemas de Vitória, porque eu fico vergonha, porque os problemas de Vitória nem se compara com o de São Gabriel da Palha, que eu fui lá semana retrasada. Então, assim, os problemas são variados, graves, e a gente não tem a instituição que deveria estar resolvendo e olhando para esses problemas pontuais e resolvendo pontualmente cada um deles. Então, isso me traz a certeza de que a Ordem está olhando outra coisa e não a advocacia, o nosso dia a dia, a nossa profissão, que ela deveria estar fomentando, deveria estar protegendo, deveria estar articulando para que a gente tenha um dia a dia melhor. E a gente está cada dia pior. Há muita gente abandonando a advocacia, os jovens que entram abandonando a advocacia em menos de 3 anos. Eu acho que antigamente era até um prazo maior porque nós não temos dados. E eu gosto muito de trabalhar com dados. Mas com certeza absoluta, esse prazo de dar certo hoje, pelo dinamismo do tempo e do mercado, com certeza esse prazo de dar certo é muito menor. Então você tem ali 2, 3 anos, não deu certo, ele vai para outra profissão. Então, a gente e a nossa instituição não está olhando isso, nem o mercado, para nos adaptar melhor, para nos dar ferramenta, para trabalhar melhor para o mercado. E isso me traz certeza que eu não posso parar. Eu tenho que realizar esse sonho, que é trazer a Ordem de novo para a advocacia, que é trazer a Ordem servindo à advocacia, porque a advocacia não é cliente da OAB, a advocacia é dona da OAB. E se ela existe é por causa da advocacia. E se ela não está qualificando a advocacia, nos protegendo com as prerrogativas, é porque ela não faz a mínima falta para a nossa profissão. Então, aí que está a gravidade. Então, eu tenho a certeza que eu não posso parar. E não parei nos últimos 5 anos. Converso com a advocacia sabe quem roda.
A advocacia sabe quem não parou. A advocacia sabe quem defende, mesmo sem ter mandato. Eu defendi várias situações perante o Tribunal de Justiça, consegui avanços no Tribunal de Justiça sem ter mandato, sem ter legitimidade, autoridade para fazê-lo. Só pelo amor à minha classe, amor à minha profissão, que eu amo. Então, assim, certeza que a pré-candidata Érica vai até o fim e, se Deus quiser, vai dar certo. Beleza. Pelo seu discurso, doutora, a atual gestão da OAB aparenta ser ausente, né, junto às questões da classe, né, dos advogados. Aí, nesse contexto, eu pergunto a você o seguinte: o que é necessário para fazer com que a atual ordem, né, que se encontra nessa situação, ela possa voltar a ser uma referência? Porque a Ordem dos Advogados, né, ela é uma instituição de classe que, assim, é referência para diversos setores, mas aqui no Espírito Santo parece que está existindo essa ausência. O que fazer para torná-la referencial novamente? Querer. Eu podia responder toda a sua pergunta com um verbo. Sim. É querer, trabalhar, é fazer. E é amar a advocacia, é proteger a advocacia, é cuidar da advocacia. Por exemplo, todos esses problemas que eu te falei agora, tem alguns problemas, eu não vou relatar cada um. Sim. Mas eu sei todos os problemas que estão passando algumas regiões que são problemas gravíssimos com o judiciário. Aí você pergunta para a advocacia, mas vocês já comunicaram a ordem? Comunicamos. Já cansamos de comunicar. Já nem contamos com a OAB. Então, isso também traz falta de respeito para a instituição. A ordem hoje, como você falou, já não é mais o protagonismo na sociedade. Já não é mais aquele escudo que fala assim, nossa, se esse problema, se a OAB entrar para solucionar esse problema, a gente vai resolver. Sim. Então, não deixa esse problema chegar na OAB. A gente já perdeu essa referência que a sociedade tinha. E tínhamos. A ordem tinha. E isso refletia na nossa profissão. Nós éramos respeitados. Vou dar um exemplo. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro veio aqui para ouvir o quê? Todos os problemas que a advocacia tinha para apresentar para o CNJ. Podia ser problema no judiciário, podia ser problema no Ministério Público. Em todos os problemas, a gente podia ter relatado. O presidente da OAB não recebeu o conselheiro do CNJ. E ele destacou isso em uma fala, que ele falou com o Ministério Público, com a Defensoria, com a Promotoria, com o Procurador-Geral de Justiça, com o Procurador-Geral de Estado, mas infelizmente não conseguiu falar com a ordem. Tentaram, foram lá, a assessoria marcou e desmarcou. Então nós não temos problema? A função dele era levar nossos problemas para esse CNJ, para a gente ter uma resposta. Aí eu vou dar um outro lado. A gente tem o Conselho de Direitos Humanos, porque a ordem é legítima, sim, detentora de legitimidades que outras organizações da sociedade civil não são. O Conselho de Direitos Humanos, nós temos 2 cadeiras lá. Nós estamos sem ter indicação. A ordem sequer está representando lá. Isso nos traz desrespeito. E isso prejudica a OAB. Quando a OAB ela é prejudicada, quando ela vai para o buraco, vai a advocacia toda, vai a nossa profissão, e lá no final de tudo, do raciocínio inteiro, nos dá menos valor. A gente tem menos propriedade para cobrar honorários. Sim. Porque a gente está desvalorizado. Fora a criminalização. A ordem não rebate uma criminalização generalizada. Então, esse conjunto inteiro não é culpa da advocacia. A advocacia está sobrevivendo, a advocacia está trabalhando, está querendo pagar suas contas, está fazendo um ótimo trabalho para a sociedade. Individualmente, cada advogado se mata de trabalhar. Mas se a gente não tem uma instituição que leva respeito para o sistema judicial, que tem um sistema judicial que ignora a OAB, sequer chama para os eventos mais, sequer chama para as solenidades. E quando é chamada, manda um representante. Então, assim, isso vai acabando com o nosso dia a dia. Então, boto meu nome à disposição da advocacia porque eu tenho essa vontade de me dedicar os próximos 3 anos para restaurar isso. Sim. Da OAB para fora. Tenho trabalhado muito já com interlocuções em todos os níveis sociais,
em todos os níveis do Tribunal de Justiça, do TRT, e para dentro, porque eu sou uma advogada que veio da base. Meu primeiro emprego foi servindo cafezinho, eu sei a diferença que é uma instituição que vale alguma coisa, que faz alguma coisa por nós, e uma instituição que não faz nada. Sim. Então, assim, esse é um diferencial que eu ofereço à advocacia. É uma advogada que precisa da OAB. É uma advogada que sabe da importância da OAB. É uma advogada que veio do zero e conseguiu melhorar a vida da sua família com a advocacia. Sim. Uhum. Entendi. Aí a gente ainda está falando um pouco da instituição, porque uma vez eleita, né, caso seja eleita, será necessário lidar com essas questões, inclusive uma dessas questões que eu vou trazer agora aqui para o nosso debate é a questão da transparência, né? O que eu ouço muitos advogados falarem é que, assim, há uma certa dificuldade em conhecer um pouco mais, a instituição parece que não está um pouco mais aberta, né? Não tem ali um relatório para dar satisfação, porque o advogado ele contribui, né, com a ordem em todos os aspectos, então é necessário haver essa devolutiva. Do ponto de vista de transparência, eu quero ouvir a sua opinião, né, e assim, como lidar com essas questões, né? No caso, você enquanto advogada, enquanto pré-candidata à presidência dessa instituição. Olha, a ordem, ela não é um órgão público, né? Sim. Então, até hoje, muitos dos que lá passaram entenderam que não deveriam cumprir uns preceitos que hoje são legais, mas que também são sociais. Ou seja, a sociedade também exige algumas coisas que a ordem já deveria estar cumprindo, independente de lei que o exigisse. Transparência é uma dessas coisas. Transparências, inclusive, assumir algumas questões de probidade e improbidade. Deveria já ter isso regulamentado lá dentro. Mas, enfim, a transparência é uma das questões de respeito. Porque a ordem também é legítima para ajuizar ações civis por falta de transparência, por exemplo, no governo do Estado, numa secretaria. Mas hoje a gente é legítimo na lei, a gente tem a legitimidade legal, mas não tem a legitimidade moral. Porque hoje a gente mora num Estado, a gente está num Estado onde eles têm celular de transparência. O Tribunal de Contas tem celular de transparência. A Assembleia Legislativa tem celular de transparência. E a ordem não tem selo nenhum. E aí cria-se muito, infelizmente, a gente está um pouquinho atrasado em questões de política institucional. Infelizmente, nós estamos numa fase institucional onde fala-se, pega um bom marqueteiro e coloca lá, lançamos um portal de transparência. E aí você absorve aquilo ali. Aí você entra no portal de transparência, não tem transparência. Tem uma planilha com 10 linhas falando pagamento a terceiro, 1 milhão e tanto. Pagamento a pessoa jurídica, 1 milhão e tanto. Isso não é transparência. Isso é uma afronta à nossa inteligência. Para quem quer, para quem se interessa aquilo. E eu falo mais, tá? Transparência não é só para quem quer enxergar o que está sendo feito com o dinheiro. Transparência é um selo de segurança para o gestor. Porque com a transparência, as pessoas não têm o que questionar. Pelo menos, elas estão sabendo. Sim. Então, se elas questionarem, está ali na transparência. Você está sendo leal ao que você se propôs a fazer. E vai ter que cumprir o que você está prometendo. Numa eleição, por exemplo. Então, o portal de transparência dá essa segurança para o gestor. Sim, exatamente. E traz uma relação de lealdade e de que somos todos os mesmos. Nós somos advogados. A única diferença é que um está fazendo a gestão do dinheiro da advocacia toda. Então, nada mais justo que todos saberem, terem ciência. Até para reclamar e falar assim, não acho que você está gastando muito aqui com marketing do que com a prerrogativa? É justo o advogado questionar isso. Para que marketing institucional? Para que tanto?
do que gastar com prerrogativa, do que fazer uma procuradoria de prerrogativa, pagar funcionários da ordem, advogados contratados que passaram por um processo seletivo, que fizeram uma formação para defender a advocacia. E por que você está pagando 50 mil, 20 mil, 30 mil de marketing interno, pagando duas, um para a caixa de assistência e um para a ordem, se é o mesmo sistema, se é a mesma anuidade que eu estou pagando? Por que esse pagamento duplo? Sim. Então as pessoas têm que começar a questionar isso. E quem está no sistema acha tudo uma beleza. Você vai falar aí para alguém que está no sistema, ela sempre tem uma desculpa linda. Né? Como eu não estou, eu sou oposição, eu posso falar. Sim. Posso falar e falo com propriedade. Sim, com certeza. E eu queria até que você falasse, né, com propriedade sobre esse assunto, as prerrogativas, né, que é um tema, assim, caro para os advogados, né, e a gente vê que existe uma queixa, né, muito grande referente a isso, né, essa falta de atenção e tal. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, né, e assim, há um caminho, né, para que realmente o advogado possa ser mais valorizado no Espírito Santo. A prerrogativa, se em algum dia funcionou somente com as comissões de prerrogativas, que são feitas por voluntários, advogados normais que têm seus problemas dentro do escritório, dentro da sua família, tem um recorte de tempo, tem suas férias, enfim. Se um dia essas comissões bastavam para defender o advogado e a advogada no seu dia a dia, quando eu entrei eram no máximo 10 mil advogados, hoje nós somos 42 mil advogados. Então as comissões, várias subseções sequer possuem comissões de prerrogativa. Porque a substituição do confronto com alguma autoridade, com algum evento que violam as prerrogativas, a substituição do confronto, ela também atinge a quem está substituindo. E é um advogado que também atua naquela região. Então, você tem um problema com uma autoridade. Eu trabalho também com essa autoridade ali no meu dia a dia. Aí eu estou na comissão de prerrogativa. Eu vou ter que substituir o seu confronto ali, vou ter que ir lá representar a comissão de prerrogativa e também vou confrontar aquela autoridade. Mas aquela autoridade também vai trabalhar no meu processo. Então, o que estava acontecendo? As prerrogativas estavam sendo mais enfraquecidas. E hoje, várias subseções não possuem comissão de prerrogativas. Ou seja, a advocacia não se sente defendida. No dia a dia, então, ela sequer pensa em ordem. E hoje a resposta que a ordem dá, quando você liga para lá, é registra no DataGed. E registrar no DataGed, a advocacia sabe o que eu estou falando. Quem registra no DataGed? Você sequer tem resposta. Eu ouvi, não foi 1, 2, 3 casos, não. Quando eu não falo por mim, não. Eu falo pelos colegas que eu estou ouvindo. Há anos. Sim. Eu botei no DataGed e nunca recebi nenhum alô de retorno. E aí, a gente vive num limbo que são autoridades que vão entendendo o limite, que vão entendendo que a gente está sem proteção e vai piorando. Então, tem juiz que determina no cartório não atender telefone. Tem juiz que fala, pode atender telefone, mas não passa, mas não anota o número de processo, não. Ele tem que vir aqui no balcão. Então, você vai... Mas com certeza ele já foi ali mais um pouquinho, até o momento que ele falar, não atende mais advogado por telefone. E assim vai, porque a gente não vai. Aqui tem delegado que não quer deixar advogado entrar na delegacia. Aqui. Tem juiz em Venda Nova que fala gracinha na sentença, ofende advogado na sentença. Nossa. Tem juiz de Nova Venécia que pede para juntar o contrato para ver os honorários que estão arbitrados, que os honorários contratuais entre ele e a parte. E qualquer coisa ele chama a parte para ser ouvido, sem o advogado. Desvalorizando cada vez mais a profissão, né? O profissional. E cadê a ordem? Várias reclamações estão registradas lá no DataGed da OAB. Se puxar lá, vão ver. São ignoradas. Sim. Vários colegas são ignorados. Falando E aí, uma das soluções é a Procuradoria de Prerrogativa, que também, em algum momento desse período aí, foi noticiado que ia acontecer. Não aconteceu. Então, assim,
nós estamos nos sentindo desprotegidos. A advocacia está se sentindo desprotegida. Falando em desprotegida, doutora, a gente sabe que é em qualquer estado, né? Quando a gente fala de OAB na capital, é um comportamento, e quando vai para o interior, é outra coisa completamente diferente. As dificuldades são maiores. Se na capital existe dificuldade, imagine no interior, né? Como você tem andado muito, né, o estado. E assim, quais são os principais gargalos que você identifica no interior, nas subseções no interior, né? E o que os advogados, né, eles anseiam, né, nesse sentido? Eu vou diferenciar em 2 etapas a resposta. Acho que meu estrutura de pensamento. As subseções, elas não têm recurso. Então, isso dificulta muito a atuação das subseções, porque tudo hoje você tem uma despesa. Você vai sair com o seu carro para ir atuar e ir defender um advogado, você vai fazer um evento, você vai ter um coffee break. Aqui fazem vaquinha. Não faz o mínimo sentido na minha cabeça ter que fazer vaquinha para um coffee break. Da ordem. Dentro da ordem. Que é uma instituição bilionária. E teve evento do tributário lá na capital, regado, que foi para convidado. Foi só para convidado, você não podia se inscrever. Era só convidado da comissão tributária. Mas quem pagou foi a OAB. Então não faz o mínimo sentido uma comissão de mulher advogada aqui de Cachoeiro ter que fazer vaquinha pro coffee break. Isso tem que ser falado. Candidato que quer ser presidente da OAB do Espírito Santo não pode ter receio de falar, não, tem que falar. Então a gente tem que mudar essa estrutura de distribuição dos recursos para que os presidentes de subseções parem de ficar reféns do presidente da seccional. Porque os presidentes de subseções, eles recebem voto igual o presidente seccional. Então eles merecem respeito, eles têm legitimidade, eles têm representatividade das subseções. A advocacia local vai direto neles, não vai pedir ao presidente da seccional alguma coisa. Ele vai direto da subseção. E nós vamos implantar um repasse obrigatório para as subseções não ficarem de pires na mão mensalmente ali com o presidente. E isso vai mudar toda a dinâmica da política institucional. A advocacia local vai sentir mais a subseção, porque ela vai ter uma independência, ela vai ter um alcance para conseguir fazer as coisas que dependam de recursos normais, para você administrar e ter o seu mandato protegido, parar de ser despachante do presidente da seccional. Isso vai fazer, a expectativa é essa, com que a ordem participe um pouco mais das subseções, prestem mais serviços à advocacia local. Sim. E, claro, a gente precisa sempre buscar a democratização, por exemplo, da Caixa de Assistência, que é esporte, que é psicólogo, que é um serviço social. Isso precisa estar mais dentro das subseções para estar mais perto da advocacia de fora da capital. Aqui, eu sou um apaixonado pela advocacia de fora da capital. Sou realmente apaixonado. Porque eu gosto de ver as pessoas que são batalhadores com as dificuldades. E as dificuldades daqui não se comparam lá. Outro dia eu parei de falar das dificuldades de Vitória, Vila Velha, porque não tem nem comparação com as de São Gabriel da Palha, que por um tempo fechou às 16 horas o fórum, porque o estagiário ia embora e tinha uma funcionária de férias. Veja bem, ficou 4, 5 dias sem internet. O que se faz sem internet hoje? Isso é São Gabriel da Palha. Aí eu vou lá e vou falar dos problemas de Vitória? Não. Você tem que entender aquele problema ali, você tem que saber que ele existe. Por isso que eu falo, quem quer ser presidente seccional tem que conhecer todas as regiões, por questão de respeito. Entendi. Doutora Érica, a gente sabe que em qualquer instituição hoje, a gente precisa falar de diversidade. Né? Então, assim... Gostei do tema já. E assim, a gente falando de diversidade, a gente vê que dos 5 candidatos, né, apenas você
São 4 candidatos. São 4, né? isso. Você, mulher, né? Então, assim, como abordar esse tema? Hoje, como você vê isso? Como a OAB trata isso? E, assim, como você pretende, vamos colocar assim, abordar esse tema caso venha a ser eleita para a OAB? Primeiro, que eu fico muito, muito, muito honrada e orgulhosa de estar nessa luta há 5 anos. Sim. Porque realmente as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de se dedicar a algo que atira tempo da família. Então nós temos essa aptidão. Nós nascemos para isso. A gente nasce e tal, e a sociedade nos exige um tempo maior para a família. A gente é assim, a gente cuida. Sim. A mulher, ela cuida mais. Então, para ela, abdicar de tempo com a família, com o filho, com o marido, é mais doloroso. Às vezes é quase impeditivo, ela quase não consegue fazer uma luta igual eu estou fazendo, se dedicar a isso como eu estou me dedicando, por causa, para ela é mais penoso. Sim. E a gente tem que respeitar. Cada mulher é uma mulher. É mais penoso largar ali a família e tudo mais. Então eu tenho muito orgulho quando as advogadas se sentem orgulho também de mim. Eu fico, é um orgulho quase que reflexo, assim. Quando me falam, e eu recebo todo dia, falo, doutora, que inspiração, doutora, que orgulho que eu tenho de você. Doutora, nossa, é muito bom ver uma mulher advogada fazendo tudo isso, enfrentando isso pela 2ª vez. Ainda bem que você não desistiu, porque isso ia tirar nossas possibilidades, enfim. Eu sinto muito orgulho disso, mas eu sou uma pessoa muito otimista, então eu sempre vejo um copo cheio. Sim. Eu quero inspirar para que novas mulheres façam, para que novas mulheres queiram estar na ordem. E principalmente, eu acho que é uma evolução natural. A gente entrou pelas cotas, que eu tenho certeza absoluta que ia demorar muito mais sem as cotas. Sim. Então, eu só entendi a importância da cota quando eu entrei na ordem, quando eu vi o sistema OAB. Porque os homens estavam lá há muito mais tempo. Então, é uma evolução natural. A gente teve um momento de representação, que a gente foi para dentro da ordem e começamos a fazer essa representação existir. A gente passou por um tempo de inclusão. Sim. Que inclusão é o quê? É você começar a participar efetivamente. Passou a representação e você começa a participar mesmo. Participar de posições legais que vão mudar alguma rotina da ordem, vão trazer um benefício para uma parte da advocacia, e, enfim, uma inclusão que você se dedica ali. Você começa a ter um retorno pessoal, um retorno de satisfação de estar mudando. A representação não, a representação é você estar ali. Né? E agora... E eu sinto que eu faço parte dessa transformação. Então, hoje, quando meu olho brilha e falar essas coisas, é porque eu realmente também evoluí junto com o tema. Sim. Né? Porque nem todo mundo levanta a bandeira, fala sobre o assunto. Não. Eu me transformei durante esses 5 anos. E hoje, quando eu falo isso, eu me sinto importante para trazer um sentimento de pertencimento da instituição. Para que várias barreiras, inclusive, que nem são barreiras que existem, mas que as pessoas acham que existem dentro da instituição, sejam quebradas. E que várias pessoas que passam ali para a ordem, competentes, mulheres competentes, que são dedicadas a alguns temas, mas que não conseguiram ainda entrar e fazer um trabalho que gostariam, por dedicação à ordem, por voluntariado, que várias delas consigam agora, a partir do ano que vem. Não por ser mulher, por ser competente e também participar, ter um sentimento de pertencimento e lutar pelo espaço delas, mostrar valor e serem mais vistas. Sim. Serem mais respeitáveis, a ordem ter um ouvido mais ativo, mais humano para certas questões que as mulheres passam e os homens não passam, isso é real. Sim. Então a gente precisa levantar isso. Se eu sou uma ferramenta para que esse sentimento de pertencimento exista, muito obrigada, que eu seja. Que eu vou ter orgulho disso.
Não é muito o símbolo, vai ser a primeira presidente mulher. Não, o fato não é esse. O fato é para a ordem começar a abrir as portas para que mulheres competentes, igual a mim, que eu tenho muito orgulho de ter feito um trabalho muito bom dentro da advocacia e dentro da ordem também, também sonhem. Tenham como um dos objetivos, eu quero ser presidente da OAB. Vou me qualificar, vou participar mais. Quem sabe um dia eu não consigo um grupo político que me apoie, que a gente vá, que eu forme um grupo meu, que pense em política de ordem. Porque a gente também pertence à política de ordem. Nós já somos maioria. Então a gente pertence. Esse sentimento de pertencimento que eu quero transformar as pessoas, as mulheres, a terem. Porque eu vejo cada vez mais as mulheres não tendo mais aquele sentimento de pertencimento, não tendo nem o sentimento de representação dentro da OAB. Sim. Então a gente tem que fomentar isso. Então, se eu sou uma ferramenta de transformação disso, que eu seja. Que seja bom para todo mundo. Porque não é fazer gestão só para mulheres, não. É porque o ambiente, quando melhora para todo mundo. E ter uma mulher na tomada de decisão da OAB, depois de 15 presidentes homens, com 92 anos de existência, ter uma mulher para dar esse olhar para a parcela que hoje é a maioria, às vezes vai fazer uma diferença que está faltando para a instituição evoluir, como instituição, como representação da sociedade. Então, a alternância de olhar entre mulher e homem, hoje é até lucro nas empresas, que é a pauta ESG. As empresas hoje se preocupam em dar esse olhar de forma igual, justamente para isso. Então, eu acho que a OAB vai trazer um olhar das mulheres e um olhar para os mesmos problemas podem trazer soluções diferentes. E essa é a minha expectativa, esse é o meu compromisso com a ordem, não por eu ser mulher, sim, é por eu trazer história de vida diferente. Ok. Você falou aí mais anteriormente, né, um pouco a respeito de alguns advogados, jovens advogados, né, que iniciam na profissão por conta das dificuldades que estão encontrando, estão terminando até que abandonando a profissão, né? Eu queria que você falasse, assim, com sua experiência, né, com sua trajetória de vida, né, o que fazer, né, para que esse jovem advogado que está saindo da faculdade agora, está encontrando aí as dificuldades do início da profissão, ele não perca esse brilho, né, e esse encanto pela profissão. E eu fico muito triste, porque eu entrei, falei aqui que eu vim do nada e vim mesmo, não tinha ninguém da advocacia, família conhecida, nada. E eu lutei para manter meu brilho no olhar. E eu fico muito triste quando um sonho não pode ser realizado e a pessoa desiste. E os jovens advogados estão passando por esse conflito. Porque cada dia mais eles demoram para conseguir um êxito profissional que eles almejam. Então, tem muitos também que sonham em querer crescer muito rápido. E a advocacia não é uma profissão que cresce rápido. É uma profissão que você vai conquistando espaço por espaço, cliente por cliente. O seu nome vai permeando ali naquele nicho que você quer. Então, é uma construção de reputação, de imagem, enfim. E muitas das vezes o jovem não deu tempo para o jovem dar certo. Sim. Né? Então, a função que a ordem pode fazer com esse jovem é qualificação. Eu acho que esse esse serviço que a ordem tem que mais vai servir e deveria servir para o jovem advogado. Agora, não é qualificação somente em direito material e processual. É qualificação nas outras aptidões que o tornam o advogado melhor. Porque o direito material e processual, a ESA, a Escola Superior de Advocacia, ela tem que estar ela tem que estar plena nesse direito, no direito material e processual. Ela tem que estar plena, ela tem que estar
vendo o mercado, e aqui é direito aduaneiro, um curso muito bom de direito aduaneiro, direito ambiental, que está surgindo com grande ênfase agora de novo, né? Eu acho que é uma segunda onda de direito ambiental. Vamos fazer maravilhosos cursos de direito ambiental, de direito digital. Sim. Hoje o direito digital é um outro ramo de direito que as faculdades não vão dar, porque o mercado está exigindo. Então, a ordem tem que estar sempre olhando para o mercado e oferecendo um curso para quê? Para dar mais possibilidade desse jovem dar certo. Desse jovem e dos profissionais também. 40 a mais, 50 a mais. Eu tenho 50 anos, eu também preciso de direito digital, eu também preciso saber outras aptidões. E aí que é o meu grande sonho. Sim. É deixar uma escola superior de advocacia. Eu acho que a ordem tem que olhar para o futuro. A ordem tem que estar à frente de inteligência artificial. Tem que estar estudando isso, tem que estar passando isso para a advocacia como um todo. Sim. Qual ferramenta que é boa. Faz programa de treinamento nessas inteligências artificiais. A própria empresa que traz a inteligência artificial, que disponibiliza, tem interesse em fazer. Porque nós temos 40 mil advogados aqui, que empresa que não vai querer fazer uma demonstração de inteligência artificial que é própria para petições, própria para isso, própria para aquilo? A gente não pode fechar mais o olho para nada disso. O importante é a ordem estar à frente e mostrando o que é bom, o que não é. Né? Marketing digital, marketing multinível. Ou seja, a ordem não pode mais ficar olhando para trás. A ordem tem que ficar para frente. E isso não tem mais como a ordem fugir. Quanto mais a estrutura de pensamento que passa por lá acha que a ordem não pode evoluir junto com a sociedade, junto com a advocacia que está entrando, mais a ordem não serve para nada. Mais a ordem fica afastada. Por quê? Porque a advocacia precisa saber vender. A advocacia precisa fazer a gestão do seu escritório, gestão pessoal, gestão de imagem pessoal, marketing, gestão financeira, né? Escritório. Financeira. Muitas pessoas não sabem se contrata mais um, se faz uma parceria. E isso tudo tem técnica hoje em dia. Tudo tem técnica. A gente precisa entender que a profissão hoje do advogado não é mais a mesma profissão que eu entrei há 25 anos atrás. O fator tempo mudou. E quando o fator tempo muda, você tem que prestar um serviço mais rápido, você tem que prestar um serviço em escala maior. A gente tem que saber calcular essa rentabilidade do escritório. Por quê? Porque às vezes um tipo de processo que já não está mais sendo rentável para você. E você nem está sabendo, é aquilo ali que está sugando o seu escritório. Então, se a gente não tiver essas técnicas, pelo menos deixar disponível para a advocacia. Não estou falando que a ordem tem que exigir que faça, mas pelo menos a pessoa saber que aquilo existe disponível na ordem, porque vai caber a ela procurar ou não. Tanto o curso de Direito Material e Processual, quanto o curso de Negócios. Sim. Né? Então, eu penso muito nisso, porque eu acho que a ordem tem que servir mais. Sim. Os donos da ordem têm que usar mais a ordem. Com certeza. O nosso papo tá bom, a gente tem um tempo. E assim, doutora Érica, antes de eu me despedir, né, de você... Já? Já vamos encerrar. Eu quero que assim, você fale... né, faça as considerações finais, falando diretamente para os seus potenciais eleitores, né, e assim, falando um pouco diretamente para eles, o que é que você pensa, né, e quais são as perspectivas daqui para frente. Bom, a advocacia já me conhece, dificilmente alguém não conhece Érica Neves. Érica Neves é uma apaixonada pela advocacia. Érica Neves batalhou muito para chegar onde está. Érica Neves quer fazer o melhor que ela tem, entregar o melhor para a advocacia. Érica Neves não entende que a OAB não está mais servindo a essa classe de advogados que a gente tem, esse formato de profissionais, ele precisa ser mais adequado para essa sociedade, para esse fator tempo. E quero dar o melhor para a advocacia daqui a 3 anos. Eu quero que a advocacia tenha na ordem uma segurança das suas prerrogativas, tenha na ordem uma instituição que o qualifica para o mercado,
tenha na ordem democracia interna, para que quem participe da ordem, para os gestores que queiram se dedicar na ordem, tenham sua independência, sua tranquilidade de trabalhar, podem fazer sua política, e que na hora de política a advocacia não se desuna, não briguem, se una, só para escolher quem é melhor para a advocacia naquele fator tempo e naquelas situações. Então, assim, coloco o meu nome à disposição. Espero realmente que a advocacia tenha paz para escolher, não caia em fake news. Fake news é uma situação bizarra para a democracia e conto com vocês. Ok, e assim a gente finaliza mais uma edição do especial Eleições OAB. Muito obrigado, doutora Érica. Obrigada a você. Por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Lembrando que se você não é inscrito ou inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.